Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de segunda-feira, um bom início de semana para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando o nosso momento do Evangelho diário. Momento esse em que todos nós nos reunimos aqui como uma grande família, em nome de Jesus. Cada um de nós reserva o seu tempo para estar aqui, para acolher em teu coração os doces ensinos do Cristo, as palavras do Evangelho e dos Espíritos benevolentes para o nosso coração. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este amor que nos reúne aqui neste instante. Meus amados irmãos, estamos começando mais uma semana em nossa jornada terrena, que possa ser uma semana carregada de muitas bênçãos para a nossa vida, uma semana carregada de muita paz, de vitórias também para todos nós, uma semana carregada de muita paciência e que possamos saber conscientemente acolher o que Deus envia para a nossa vida. Sejam aquelas coisas que a gente fica feliz de receber, ou sejam aquelas etapas da vida que a gente fica um pouquinho angustiado quando chega. Vamos saber reconhecer a vontade de Deus em tudo que nos ocorre, em tudo que chega para a nossa vida, porque Deus é um Pai perfeito. Deus é sabedoria suprema, inteligência. Deus é causa primeira de todas as coisas. E Deus sabe o que Ele envia para a nossa vida. E se chega algo para nós é porque Deus sabe que nós damos conta de passar por aquilo, de enfrentar e de vencer. Então, que o nosso coração essa semana possa compreender tudo que o nosso amado Pai envia para nós. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para hoje iniciarmos aqui o nosso momento, refletindo uma mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é a de número 126 do querido espírito André Luiz. E André Luiz, ele diz para a gente que diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente, diariamente. Nós estamos semeando, cultivando, mas também estamos colhendo. Olha, meus irmãos, diante dessas palavras de André Luiz, eu fiquei refletindo aqui para o nosso encontro de hoje. O que será que a gente cultiva e colhe todos os dias? Porque geralmente nós pensamos na lei de ação e reação com um passado tempo. Por exemplo, hoje eu estou colhendo algo que eu cultivei numa existência passada, anterior. Então, geralmente a gente tem esse tempo pensando no que se planta e o que se colhe. Só que André Luiz diz assim que diariamente a gente planta e colhe. Então, pensando nisso, eu estava refletindo aqui para nós. O que será que a gente planta e colhe assim de uma forma tão imediata? E meus irmãos, eu me lembrei sobre os pensamentos, sobre as emoções, sobre os sentimentos. É algo que a gente cultiva e colhe logo em seguida. Se nós estamos tendo pensamentos, sabe, de muita raiva, sabe aquelas lembranças de algo que aconteceu e que nos deu aquela raiva, aquele rancor? Se ficamos ruminando e pensando muito nisso, logo iremos gerar em nós aquele sentimento de raiva, aquela cólera ardente dentro da nossa alma.
E logo, meus irmãos, nós colheremos desalinho emocional. Cultivando pensamentos de raiva, a gente colhe desalinho emocional. Se estamos em outro momento, sabe aqueles pensamentos assim, pessimistas? Aqueles pensamentos de que tudo dá errado, aquele olhar que parece que em cada coisa, por mais que esteja boa, procura algo que é errado para poder falar, comentar, aquele olhar pessimista da vida. As coisas podem estar ótimas, mas sempre enxerga algo errado. Sempre enxerga algo que não está bom. Então, diante disso, a gente cultiva, planta esses pensamentos e o que a gente colhe? Um estado de mau humor dentro de nós mesmos. Sofrimento para a gente, porque enxergar pessimismo em tudo causa sofrimento para nós. Então a gente colhe isso, imediatamente a gente já colhe o quê? Sofrimento, angústia para a gente, um estado de energia mais baixo. Mas tem algo também que nós talvez enfrentamos todos os dias e que gera uma colheita para nós imediata. Se chama estresse. O estresse está na vida de todos nós. De todos nós. Quem de nós não passa por um estresse durante o dia? Um estresse diante de uma situação? Pois é, meus irmãos. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, já nos falava da visão espiritual do estresse. Para pensarmos como que nesse movimento da vida, que a gente vai cultivando, a gente vai colhendo estresse, isso vai gerando mal para nós mesmos. Então eu trouxe aqui para nós hoje palavras de Joana de Ângeles, para pensarmos um pouco nisso. Joana de Ângeles, nesse livro, Conflitos Existenciais, a querida benfeitora diz para nós: numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse se generaliza em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender e da busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e de prazeres, dando lugar à ansiedade e produzindo culpa e desarmonizando a estrutura emocional. Meus irmãos, aí Joana de Ângeles coloca assim: essas ocorrências produzem cansaço exagerado e uma sucessão de problemas trágicos e perturbadores que desaguam no comportamento que se desorganiza, gerando sérios transtornos graves. Por outro lado, quando se experimenta uma grande tensão para livrar-se do estresse, inevitavelmente o indivíduo torna-se vítima, porque também é uma forte pressão, uma forma de pressão, muitas vezes superior à capacidade de resistência emocional. O que Joana de Ângeles, nas suas palavras tão sábias, está me dizendo aqui? Que muitas vezes, nessa vida competitiva que nós cultivamos, nós iremos colher estresse. Que muitas vezes nessa vida, em busca de querer fazer tudo ao mesmo tempo e com escassez de tempo no dia para realizar tudo que queremos, a gente acaba colhendo o quê? Ansiedade. Que em uma vida, Joana de Ângeles coloca, em que a gente fica nessa ganância, querendo cada vez mais e bens materiais, às vezes a gente já tem o suficiente para viver. Já temos o suficiente para viver. Mas às vezes se quer mais e mais. E o que isso... E nessa colheita, o que surge muitas vezes? Quer dizer,
Nesse semear disso, o que que surge como colheita? Estresse. Muitas atitudes de ganância, muitas atitudes de competitividade, de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, controlar tudo ao mesmo tempo. Essas atitudes que a gente vai cultivando ao longo dos dias geram apenas colheita de estresse para todos nós. Desse cansaço extremo, dessa ansiedade, dessa perturbação emocional, como diz Joana de Ângeles. É muito lindo ver, meus irmãos, como que na doutrina espírita nós temos um olhar do ser como um todo. Alma, corpo e mente. Nós temos esse olhar como um todo. Sobretudo, nós temos aqui Joana de Ângeles, que tanto aborda para a gente em suas obras sobre a questão da mente para nós. Como que isso interfere na nossa vivência na Terra e também na nossa vida espiritual falando. Então, olha só como que pequenas atitudes no dia a dia, às vezes de ganância, de querer ficar competindo com o próximo, de querer abraçar o mundo, querer fazer tudo sozinho, como que essas pequenas atitudes acabam gerando mais estresse para as nossas vivências. E meus irmãos, o estresse causa só desalinho emocional em nós, cansaço, desânimo, esgotamento. E ainda neste capítulo, Joana de Ângeles coloca que uma forma de lidar com essas situações de estresse no dia a dia, que a gente mesmo cultiva e está colhendo, é, na verdade, começar a olhar para a vida como a vida eterna. A lembrar da vida eterna. Porque quando nós temos bem fixados em nós que a vida não é só aqui e agora, que é só um período de tempo, meus irmãos, muita coisa já não irá nos estressar. Aquelas coisinhas do dia a dia, a gente já não vai ficar estressado, ansioso, preocupado com aquilo, porque pensaremos, a vida é eterna. O que esse probleminha perto da vida eterna? O que é lidar com isso perto da vida eterna? Então, tem coisas no nosso dia a dia, vou colocar um exemplo, a ganância. Aonde que a ganância vai nos levar na vida eterna? O que ela agrega para a nossa vida eterna? O que a avareza agrega para a nossa vida eterna? O que ficar competindo com o outro? O que a raiva, a impaciência, o que isso que gera estresse agrega para a nossa vida eterna? Nada, meus irmãos, nada. Então a gente começa a olhar para aquelas situações e começa a pensar, não, a vida é eterna. O que é isso que me aconteceu hoje perto da vida eterna? Então Joana de Ângeles diz para nós, fixemos o conhecimento que a vida é eterna e isso nos ajuda a enfrentar muitas coisas durante o dia a dia. E não nos desesperarmos, não deixarmos que o estresse tome conta e essa sensação de querer dominar e controlar tudo. Porque a vida é eterna. Meus irmãos, hoje eu deixo essas palavras aqui para todos nós, esse ensinamento para o nosso coração. Levemos essas palavras para nossa segunda-feira. Eu me despeço aqui com muito carinho de todos os nossos irmãos, desejando um dia de muita paz e nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus. E que assim seja.